Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que diz assim: Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha duas esposas. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Certamente a vida de Ana com Penina não era uma vida fácil, porque a mulher naquele período que não podia dar filho ao marido, ela era chamada de ventre seco, comparada com uma terra que não produzia, uma terra infrutífera, uma terra que não produzia fruto, uma terra infértil. E esse homem, Eucana, marido de Ana e Penina, subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. Eucana era um homem temente a Deus, por isso subia anualmente até Siló para fazer ofertas e sacrifícios ao Senhor e levava toda a sua família junto com ele. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções, mas para Ana ele dava uma porção digna ou porção dobrada, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E a sua adversária, a Penina, também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Deus, Ele permite que nós passemos ali por provações, que nós sejamos provocados, que nós sejamos humilhados, afligidos, que nós sejamos tentados, para que floresça o que realmente há no nosso coração diante de Deus, o que realmente nós sentimos com relação a Deus, aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, para que fique exposto ali diante de Deus aquilo que ocorre dentro de nós com relação a Deus. Então, Deus permitiu que Ana passasse por essas provações, que ela fosse ali afligida pela Penina, que ela fosse provocada pela Penina e que ela fosse humilhada pela Penina. E como Eucana assim fazia ano após ano, ou seja, ele dava porção dobrada para Ana, quando ela subia à casa do Senhor, no caso aqui está falando de Ana, né? Deste modo ela provocava, ou seja, do mesmo modo a Penina provocava, e por isso Ana chorava e não comia, isso ano após ano. Muitas situações que vêm sobre nós, elas vêm com o intuito de enfraquecer a nossa fé, de nos afastar do Senhor, de colocar ali impedimentos para que Deus opere na nossa vida, e vem com o intuito também de mexer com o nosso emocional, para nos desestabilizar e para nos afastar de Deus. E Ana estava vivendo essa situação ano após ano, e essa investida de Satanás contra a vida de Ana, usando a Penina, tinha como objetivo fazer com que Ana perdesse a bênção que Deus tinha preparado para ela. Então, Deus, através de Eucana, marido de Ana, ele confronta Ana falando através do seu marido. Então ele diz assim: Ana, por que choras tu? Então Deus está falando com Ana ali, confrontando Ana, por que ela está chorando. E aí ele diz: e por que não comes? Então,
Deus quer saber os motivos. E aí ele diz: e por que o teu coração está entristecido? Então Deus quer saber, né, o motivo da tristeza do coração de Ana, porque a palavra diz: servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto, né? E aí Deus faz aquela pergunta que não quer calar, que faz para todos nós, né? Ele diz assim: não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Então Deus, ele é e deve ser para nós a coisa mais importante da nossa vida. Mais importante que os filhos, mais importante que a família, mais importante que o trabalho, mais importante que as finanças. Deus, ele tem que ter primazia nas nossas vidas. E é esse o confronto que Deus fez com Ana. E quando nós somos confrontados por Deus, nós emudecemos. Então, quando Deus nos confronta através da sua palavra, é exatamente porque Deus quer usar aquela situação ruim que nós estamos passando, aquele dia mau, justamente como motivação para o buscarmos cada vez mais, para nos aproximarmos dele cada vez mais, para que nós possamos ali receber a bênção que ele tem para nós naquela área e nos dá a vitória. E aí no versículo 9, nós já vemos aqui uma postura diferente de Ana. Diz assim: assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló e depois de eles haverem bebido. Isso quer dizer que Ana já estava comendo e bebendo. E quando ela foi confrontada por Deus, Deus perguntou para ela: e por que não comes? Então Ana já começou a ter uma atitude diferente, uma postura diferente. E é isso que Deus espera de nós. Que nós nos levantemos, que nós nos alimentemos e que nós ganhemos forças para receber a vitória que Ele tem para nós. E a continuação do versículo 9 diz assim: ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num assento junto a uma coluna do templo do Senhor. Deus colocou o sacerdote ali no lugar certo, na hora certa, e Ana também estará ali no lugar certo e na hora certa, tudo de acordo com a vontade de Deus. E no versículo 10 diz assim: e ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente. Então, Ana tomou a atitude não somente de se levantar, mas de buscar a Deus de todo o seu coração e de colocar a Deus acima de todas as coisas na vida dela. Colocou Deus como primazia. Versículo 11. E ela fez um voto e disse. Então, agora Deus falou com Ana através de Eucana, seu marido, e agora Ana foi diretamente falar com Deus. Então ela disse assim: ó Senhor dos exércitos. Então ela reconhece Deus como seu Senhor. Se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder a tua serva um menino. Então nós podemos observar aqui que o que prevalece já não é a vontade de Ana, mas é a vontade de Deus. E ela diz: então eu o darei ao Senhor todos os dias da minha vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Então o filho não era mais a prioridade de Ana na vida dela. Na vida dela a prioridade era agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Versículo 12. Sucedeu que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso ele pensou que ela estivesse ébria.
Versículo 14. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. Então, Deus, mais uma vez, provou a fé de Ana através do profeta Eli para ver o que realmente Ana tinha em seu coração, porque Deus queria que ela falasse o que ela tinha dentro do seu coração. Mais uma vez, Deus estava provando Ana. É parecido com Mateus 15, 26, onde Jesus diz à mulher cananeia que não era bom tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela responde: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas de pão que caem da mesa do seu Senhor. E no versículo 15, Ana responde, e ela diz: Não, meu Senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão ou da abundância da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Existem momentos ou circunstâncias ou acontecimentos na nossa vida que nós temos que falar com Deus. Nós temos que nos abrir com Ele, sem esconder nada dele, porque Deus sabe tudo, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Aí então, no versículo 17, Deus usou o profeta Eli e ele disse a Ana: Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E no versículo 18, Ana disse: Que a tua serva ache graça à tua vista. Então, a serva Ana já não estava mais esperando no seu tempo, mas priorizando agora esperar no tempo do Senhor. Continuando, no versículo 18, diz assim: Assim a mulher, no caso Ana, tomou o seu caminho, ou seja, o caminho da obediência ao Senhor, e comeu, e o seu semblante não estava triste. E eles se levantaram cedo pela manhã, Eucana e sua família, e adoraram diante do Senhor, e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. Portanto, sucedeu que quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho e chamou seu nome Samuel, dizendo: Porque eu o pedi ao Senhor. Ana, ela viveu uma batalha espiritual muito intensa durante muitos anos dentro do seu casamento. A provocação de Penina, os xingamentos, o desdém, as humilhações, mexeu com o emocional de Ana, e Ana chorava e vivia angustiada. Até que Deus ouviu o choro de Ana e falou com ela através de seu marido Eucana. Então, Ana entendeu que a primazia na vida dela não deveria ser ter um filho, mas sim fazer a vontade de Deus e ser obediente aos seus mandamentos. Ana entendeu que deveria colocar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Eu gostaria de encerrar com 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: E o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.